O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão traz mais um depoimento e de um veterano ator que tem uma história muito legal para nos contar, eu tenho certeza disso. Eu estou aqui com Regis Monteiro. Tudo bem, Regis? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Muito obrigado, hein? Muito Imagina. obrigado por esse carinho. Vamos lá. Regis, eu queria que você se apresentasse dizendo o seu nome de batismo, seu nome completo, onde você nasceu e em que data. Então, meu nome é Regis Monteiro artisticamente. Eu nasci num 29 de fevereiro de 48, ano bissexto, isto é, só faço de 4 em 4 anos. Quando faz? Quisera eu, né? Quisera eu. E num domingo de carnaval. Pronto. Em São Paulo? Em São Paulo. Em São Paulo, muito bem. E Regis, como é que você sentiu que poderia ser ator? Bom, Rodolfo, tudo começou, eu fazia química no Mackenzie. E nessa época, eu devia o quê? Ter uns 18 anos, eu tocava piano e tinha um conjunto de jazz. Piano, contrabaixo e bateria. E tocávamos esporadicamente em barzinho, restaurante. Festinhas de... Festinha, nada, tudo sem compromisso nenhum. Quando eu estava no segundo ano da Química, o professor de literatura quis montar um espetáculo para o Natal, o Ano Novo, enfim, uma festa de final de ano lá no auditório do Mackenzie, que aliás eles têm um teatro belíssimo. E aí, sabendo que eu era da música, da arte, ele me convidou se eu não queria fazer um espetáculo de teatro. Eu disse, opa, vamos lá, eu topo. E aí começamos a ensaiar o espetáculo. Era O Massacre, de Emanuel Robles, um paraguaio, e foi o maior sucesso que você não pode imaginar. Rodolfo. O pessoal amou. E aí, o que aconteceu? Fui mordido pelo micróbio. Mas você começou, vamos lá, você começou a sua carreira como músico. Sim. E aí? Ah, pois é. Teve que escolher entre a música e o palco? Tive que escolher entre a música e o palco. Porque, coincidentemente, depois desse espetáculo, que sucesso e tal, aí o pessoal, meus amigos, os colegas que trabalhavam no espetáculo, resolveram ir para o Sesc para fazer um curso de artes de teatro, com foco em teatro. E eu falei, eu também quero. Aí fomos todos lá pro Sesc da Teatro Anchieta, Dr. Villanova, né? Dr. Villanova. E fizemos o tal curso e ali já fizemos um espetáculo para o Sesc, que viajamos para alguns lugares, teatro amador. E nesse interim, a minha mãe, olha como Deus traça o destino da gente. A minha mãe trabalhava, era supervisora, era assistente social, supervisora do INSS. E trabalhava na mesma sessão com a cunhada da Ivani Ribeiro. Que, claro, toda hora estavam falando dos filhos. A Ivani falando dos filhos dela, minha mãe falando de mim. E aí minha mãe falou, estreou no teatro, foi um sucesso, adorei e tal. Agora o piano lá ficou para o segundo plano, mas não sei o que vai dar isso e tal. A Ivani deve ter registrado a conversinha. Passou o quê? 2 meses, 3 meses, 6 meses, vamos dizer. A Ivani ligou para minha mãe e disse, olha, eu vou escrever a próxima novela da Tupi, eu tenho um personagem para o seu filho, será que ele topa? A minha mãe falou, olha, imagina, acho que é o sonho dele e tal, ele pode te ligar? Eu disse, claro, fala para ele me ligar. Peguei e liguei para a Ivani. Oi, Ivani, como vai? Tudo bem? Eu não a conhecia pessoalmente. E aí a Ivani falou, olha, Regis, faz o seguinte, vai lá no Tupi, no Sumaré, procura o Carlos Zara e diga que você é uma indicação minha
e que eu quero que você faça um personagem na novela, que era o Meu Pé de Laranja Lima, que foi outro... Um dos grandes sucessos da Tupi. Um outro estrondoso sucesso. Dito e feito, lá fui eu falar com o Carlos Zara, e aí ele foi muito legal, muito querido, e eu conversei, contei toda essa história, repeti para ele e tal, e ele disse, ok, a Ivani quer que você faça um empregado da mercearia, que vai ser, o dono vai ser vivido pelo Ivan Mesquita, então vocês vão fazer uma dupla, tal, meio comédia. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E isso, o Regis Monteiro tinha quantos anos? 22. 22 anos. 22 anos. Muito bem. Aí começamos a gravar e foi uma maravilha. O sucesso foi tão grande, que nós fomos para Belo Horizonte para fazer o último capítulo ao vivo. Fizemos no Teatro das Artes, lá, que tinha uma multidão, que para a gente chegar até o teatro, tinha que ter aquela guarda como é que chama? Aquele corredor polonês, corredor polonês de policial para os atores poderem passar. Vamos relembrar para os telespectadores mais novos, é a primeira versão de Meu Pé de Laranja Lima para a TV. Isso. Né? Nós já tivemos 3 versões para a TV. 1970. 70, com Cláudio Correia Castro fazendo o português. Isso, Eva Vilma. Eva Vilma era a Jandira, né? A irmã Gianfrancesco Guarnelli. Gianfrancesco, Nissete Bruno. Nissete Bruno. E Haroldo Bota fazendo o Zezé. Né? Legal, muito bacana. E aí... Pronto, bichinho mordeu, não saio mais daqui. Não saio mais daqui. Como é que foi a novela seguinte? Depois você ficou 10 anos na TV Tupi. Como é que foi toda essa história? Então, aí, terminando o Meu Pé de Laranja Lima, a Ivani foi convidada para escrever Nossa Filha Gabriela. E aproveitou grande parte do elenco do Meu Pé de Laranja Lima, e lá fui eu. Lá fui eu. E aí eu fiz o filho da Geni Prado, irmão do Cosme dos Santos, e Eva Vilma, grande elenco. E fizemos a Nossa Filha Gabriela, que também foi super bem, e mais 10 meses, quase um ano de novela. De novela. A gente vai pular um pouquinho para dizer assim, aparentemente para o público, o grande trabalho do Regis Monteiro foi em O Profeta. Mentira ou não? Não, pura verdade. Foi o meu grande sucesso como ator. Claro, a história era simplesmente sensacional, o enredo era maravilhoso, e aí eu tinha uma partner, a Suzy Camacho, que eu me casei com ela, que ajudava também muito, a gente fazia um par romântico super bonitinho. E aí tinha Boldrin, que era meu pai, tinha Ravache, que era minha madrasta, e aí Márcia Maria, e por aí vai. Fazer uma novela como O Profeta, A Viagem você não participou. Também fiz. Você fez também A Viagem? Eu fiz a segunda parte. A segunda parte. Onde era o Além. Tá, ok. Além. Onde estava a Márcia Maria. Isso, Ana Maria Dias. Ana Maria Dias, isso. Tá. Essas novelas de cunho espírita, né, ou que você tinha um teor religioso muito grande, para vocês atores, mudava muito em relação àquilo que vocês estavam acostumados a fazer? Ou a Ivani fazia um texto que não tinha grandes diferenças? Eu acho que os dois, Rodolfo. Eu acho que 80% ou até 90% dos atores, nós somos todos espiritualistas. Tem uns que são espíritas mesmo, frequentam a doutrina, enfim. Eu não, eu sou espiritualista. Eu gosto, acredito. Então isso também ajuda você já a entrar na engrenagem, e tinha a inteligência a Ivani escrevia para Deus, não pecando, mas escrevia para Deus, de tão fabulosa que ela era. Então ela tinha uma cabeça brilhante, era muito inteligente, muito carismática,
Então ela fazia isso como ninguém. Haja dito o sucesso das novelas todas dela, né? Acho que de todas as novelas que você fez na Tupi, grande parte foi escrita por Ivani Ribeiro. Eu fiz 9 novelas dela na Tupi. 9. E aí fui escalado para fazer a 10ª na Globo. Aí já é uma outra história. Uma outra história. Vamos lá. Antes da gente chegar nesse pedaço, lá nos anos 70, você pula rapidamente da Tupi para a primeira novela da TVS e SBT, que foi O Espantalho. Isso. Ivani Ribeiro de Ivani novo, Ribeiro de novo. No Leme, mas enfim, uma experiência, muita gente da Tupi no elenco da novela. Como é que era? Era uma continuidade da Tupi para vocês? Era uma experiência nova, porque era uma outra emissora que estava surgindo? Como é que foi a experiência de O Espantalho? Eu acho que mais uma experiência nova. Mais uma experiência nova. A Record tem uma outra filosofia, você sabe disso, né? De procedimento, de religião, enfim. Então foi uma coisa nova. Mas muito legal, muito gostoso. Nós gravávamos na Praia do Suarão, em Itanhaém, né? Ficávamos lá três vezes por semana e os outros dias aqui no estúdio. E foi uma delícia. A novela, a história muito boa. Jardel Filho dando um show, Teresa Maio, saudosa Teresa, querida. Natália Timber. Carlos Alberto Richelli. Foi uma delícia. Você tinha feito Mulheres de Areia? Não, Mulheres de Areia não. Ah, não, Mulheres de Areia você não fez. Acho que da Tupi foi uma das poucas que eu não fiz. Eu devia estar em outro horário. Se não me engano, eu estaria no Dom Camilo e os Cabeludos, que era escrito pelo marido da Ivani, o Darcio Ferreira. Ok. Ou então Os Inocentes, que é da mesma época. Os Inocentes foi um pouco depois. Um pouco depois. Foi em 76, por aí. Mais pra cá. Mais pra cá. Não, mais antes. Os Inocentes... Antes, não, depois de Mulheres de Areia. Depois de Mulheres de Areia. Isso. Tá. Fazer novela que tem muita cena externa, né? Então, eu ia usar Mulheres de Areia como exemplo também por causa disso. Mas O Espantalho é uma realidade. É uma realidade. Favorece o ator? Não, é mais complicado? Exige mais de vocês? Os Inocentes também. E a gente gravava numa chácara lá em Roseira, pertinho de... Aparecida, Guaratinguetá. Também, a mesma trajetória. Pegava o meu fusquinha, azul calcinha, e pegava a Dutra e ia para Roseira toda segunda-feira. Ficava lá segunda, terça e quarta, aí voltávamos e quinta e sexta, estúdio no Sumaré. Mas para o ator exige mais ou não? Eu acho que exige mais, porque tem muita cena noturna. Muita cena noturna, claro, aproveitando o espaço, aproveitando o ambiente, né? Principalmente de uma grande fazenda. E era muito estranho e gozado o Rodolfo, cheio de batedores de luz, né? Para iluminar os atores e o próprio cenário. E aquilo era um festival de besouro e de mariposa e de borboleta. Era uma coisa mais ou menos assim, para você poder trabalhar. E em cena você tinha que ficar hirto para não dar bandeira. Então era trágico se não fosse cômico. E o seu personagem era da Fazenda, porque você era o filho do Serafim Gonzalez e a Leia Camargo. E ele era, na verdade, o administrador da Fazenda. Isso. Né? E aí eu fazia um moleque desajustado que que queria... E acabei, com a morte dele, eu acabei sendo... o novo administrador. O novo administrador da Fazenda. Mas nos inteirinhos do meu serviço, principalmente à noite, eu me fantasiava de espantalho, com uma máscara horrenda, para assombrar a Cleide Diáconis. Porque ela era muito ruim, né? Ela perseguia os inocentes, né? E era um jeito de eu me vingar. Eu sabia. Aí tinha que ser cena
noturna. Só noturna. E subindo em árvore. E a hora que ela passava debaixo da árvore, eu saltava da árvore, porque ela quase morria do coração. Era esse meu personagem. Muito bom, muito bom. Regis, vem os anos 80, Tupi fecha. E os atores ficaram numa situação, os atores paulistas principalmente, né? Onde o mercado ficou muito restrito, né? Praticamente só a Bandeirantes, acho que naquela época. Só a Bandeirantes. Né? Você foi para a Band fazer algumas coisas. Fiz uma meia dúzia de novela lá. Isso em 80, exatamente em 80. Eu poderia ter ido para a Globo, mas fiquei com um pouco de receio. Minha família era daqui, minha mãe daqui, muito apegado à família, essas coisas todas. Falei, vou tentar aqui mesmo. Não ia adivinhar que 4 anos depois a Band ia fechar o departamento de novela, né? De dramaturgia. Mas enquanto estive lá, valeu. Uma emissora maravilhosa de se trabalhar. Me deixa uma saudade imensa, imensa, imensa. Que eles são muito queridos, né? Todos os diretores, os técnicos. Na Band você faz novela, inclusive para crianças, voltada, né, para o público infantil. Como é que foi essa experiência? Foi a última delas. Eu fiz algumas. Aí na última, o Marcos Caruso foi convidado para fazer Braço de Ferro, que era uma novela infanto-juvenil, né? Aí me convidou e eu tinha recentemente acabado de fazer uma novela lá. E aí era Sérgio Galvão, o diretor, e Jaime Monjardim. Foi a primeira novela do Jaime Monjardim, onde eu tive o prazer de trabalhar com ele e de conhecê-lo. E também foi maravilhoso. Aí voltou o piano na minha vida. Acho que sabendo que eu teria sido um ex-pianista, o Caruso fez uma... Eu fazia o dono de uma bicicletaria e consertava bicicletas. E aí houve uma festa na cidade, que eu não me lembro mais o motivo, mas acho que era uma festa religiosa. Aí puseram um piano de caudas no cruzamento de 4 ruas, no meio do cruzamento, e eu tocando. Foi muito legal. Foi muito gostoso. Foi a primeira vez que você conseguiu juntar as duas coisas. Música e teledramaturgia. Isso. Muito legal, muito bacana. E aí, com o fechamento da teledramaturgia na Band, os caminhos ficaram mais tortuosos ainda para o ator que estava em São Paulo, né? Sobrou um teleteatro na Cultura, alguma coisa assim? Isso. Nem assim te deu vontade de ir para o Rio de Janeiro? Deu muita. E a Ivani, mais uma vez, a minha madrinha artística da vida toda, me chamou para que ela ia escrever uma novela no Rio de Janeiro. Você topa aí, Regis? Ai, meu Deus do céu, claro. Por que não? Puxa, obrigado, Ivani. Aí ela disse, então eu vou tratar tudo e te dou as coordenadas, ou alguém vai te ligar e quais são os procedimentos. Eu disse, legal, tá ok. Ela falou assim, a novela é Sexo dos Anjos e o seu personagem é Demétrio. Tá bom, tá legal. Mandaram a passagem de avião e eu fiz uma coisa que eu me arrependo, mas eu era muito novo, imaturo, morria de medo de avião. Aí eu falei, eu não vou entrar nesse avião sozinho, nem que a vaca tussa. Aí eu trabalhava com uma contadora, que também os atores da Globo trabalhavam com ela. Eu cheguei para ela e falei, Mara, por favor, olha, aconteceu isso, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro para tratar do meu contrato, da novela da Ivani. Eles me mandaram uma passagem, mas eu não vou de avião, eu vou por conta própria, ou de ônibus, ou de trem. O que eu faço com essa passagem? Ela disse assim, deixa comigo que eu devolvo para eles. Tá bom. Lá fui eu de trem,
tinha um trem noturno, você lembra? Sim. Tinha um trem noturno. Chegava às 6 horas da manhã, acho que era no Isso, Rio de Janeiro. tinha um trem noturno que lá me enfiei no trem e passei a noite inteira viajando e cheguei lá de manhã cedo. E peguei um táxi, não me lembro mais muito bem, e aí o encontro, acho que era umas 9 da manhã ou 10, não sei, fui lá pro Jardim Botânico, que é onde era a Globo antigamente. Sim. Aí sentei, me apresentei, e aí a secretária falou, um momentinho, ele já vai te receber. Ah, pois não. Entrei na sala e a pessoa que me entrevistou não estava nos seus melhores dias. Estava muito gripado, meio indisposto, com o humor, claro, por causa disso, também no chão. Aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor é Regis Monteiro, né? Eu disse isso. A novela é Guerra dos Sexos? Eu falei, é. O personagem, eu disse, Demétrio. Ah, um momentinho. Aí foi ou na máquina de escrever, ou no computador, já nem lembro mais. Acho que era. A novela era O Sexo dos Anjos, na verdade. Sexo dos Anjos. Ah, você tinha falado Guerra do Sexo. Não, desculpa. Guerra do Sexo é do Silvio de Abreu. Não. Sexo dos dos Anjos. É, isso. Aí ele olhou, aí viu, tá aqui, tá certo. Muito bem. Regis, vamos direto ao assunto. Quanto você quer para fazer a novela? Eu disse, olha, eu já conversei com uma colega, amiga minha, Miriam Meller, que acabou de gravar a novela das 6, onde nós vamos entrar. E claro que eu não perguntei quanto que ela ganhava, é evidente, mas eu disse, Miriam, me ajuda. Olha, na Bandeirante eu ganhava X. Quanto que eu peço para ir para o Rio de Janeiro? Porque não tem hotel, não tem comida, tudo por conta do ator. Então ela disse assim, olha, vê o que você ganhava na Band e pede mais uns 30%, 20%, 30% para cobrir esses gastos de transporte, de refeição e de aluguel. Ah, tá bom. Peguei, fiz as continhas, não era nenhum absurdo. Cheguei e falei, olha, aí contei tudo isso pro senhor lá, que me atendeu, pro rapaz que me atendeu. Aí ele falou, quanto que você quer? Eu falei, eu quero X, Y. Ele disse, sinto, acho que não vai dar, Regis. Isso aqui é salário de protagonista. Eu falei, não é possível, porque eu me baseei num salário de uma pessoa coadjuvante, que nem eu serei, e então, eu disse, não, olha, vamos fazer o seguinte, aqui na Globo a gente não faz leilão com ator. Então não deu certo dessa vez, fica para uma próxima. Levantou e abriu a porta. Rodolfo, olha, se existe aquela expressão que o meu chão abriu, eu conheci. Mas eu comecei a chorar, plena emissora, e saindo da emissora, evidentemente. E fui para a casa da Tereza Maio, que era muito minha amiga, e lá eu desabafei, chorei tudo que tinha que chorar, contei o que aconteceu. Ela não acreditava que aconteceu isso. E voltei para São Paulo. Chegando aqui, eu liguei para a Ivani e contei tudo isso para a Ivani Ribeiro, que tinha acontecido. Ela disse, não, deixa comigo, Regis, espera aí, deixa comigo. Eu disse, tá bom, fica na sua. Até hoje, eu estou na minha e não sei o que aconteceu. E quem entrou no meu lugar? O Cosme dos Santos, que tinha feito as primeiras novelas comigo na Tupi, que tinha ido do Rio de Janeiro. Foi ele. Mas legal saber esses bastidores, não? Pois muito interessante. Muito legal. Regis, você fez um pouco de cinema e sempre esteve no teatro, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência e contasse a sua participação em
Laços Eternos. Vamos voltar aí para a espiritualidade. Isso, Né? vamos E você, durante muitos anos, fez nos palcos Laços Eternos. Então, como é que foi essa ida para alguns filmes que você realizou? Né? Isso, foi legal, foi uma experiência muito boa, eu adorei. Eu fiz Ousadia, depois eu fiz Ousadia com a Patrícia Scalvi, que era uma atriz de filmes de cinema da época. Depois eu fiz A Difícil Vida dos Rapazes da Vida Fácil, com o Everton de Castro, a Elizabeth Hartmann, e que foi muito legal. Foi uma experiência sensacional, eu adorei. O filme foi todo feito em São Paulo e foi muito gostoso. E no teatro, eu fiz vários espetáculos, mas os que eu mais posso salientar eu fiz Molière, Tartufo, que foi maravilhoso, com Edine Giovenazzi fazendo o Tartufo. Foi um espetáculo maravilhoso, eu fazia um juiz e Monsieur Loyal. E aí depois fiz umas comédias com a direção do Jacques Lagoa, com a... Cadê meu secretário? Com a Angelina Muniz. Com a Angelina Muniz, o Adriano Reis. Foi uma delícia também, foi muito bom. E aí fui fazer Laços Eternos, que era uma novela, um espetáculo espírita da Zíbia Gasparetto, que tinha lançado o livro, né? E aí Ana Maria Dias adaptou pro teatro, com a direção do Renato Borg. E fiquei 5 anos em cartaz com esse espetáculo. Depois, até o Renato, depois de 1 ano, saiu e eu fiquei no lugar do Renato, porque eu já era assistente de direção dele. Então, fiquei como diretor de cena o tempo todo que eu fiquei. Quando você fica 4, 5 anos com o mesmo espetáculo, como é que isso funciona na vida do ator? Você acha que, de repente, não vão te dar mais nenhuma oportunidade porque você está lá fazendo há 5 anos o mesmo espetáculo? Ou não? Isso passa rápido? Pode acontecer isso. Mas você está tão envolvido, principalmente eu, que acumulava 2 funções, de ator e de diretor de cena, então eu trabalhava demais, porque o espetáculo tinha acho que 20 atores, 21 atores, e havia uma rotatividade muito grande de atores, que precisavam sair para fazer outras coisas, ou não queriam mais, enfim. Sim. Então eu tinha que estar toda hora fazendo testes para novos atores, para encaixar para as devidas substituições, e à noite fazia o meu papel na peça, né? Então o tempo era tão bem ocupado que aí não chegava a pensar muito no assunto. Aí a gente chegou até ir para o Rio de Janeiro, ficamos 6 meses ou 7 meses lá no Rio de Janeiro, e aí voltei, e aí o que aconteceu? Aí eu o Jacques me chamou para fazer Quando Eu Saí, Bata a Porta, que era a comédia com a Angelina Muniz. Aí eu saí dos Laços para fazer a comédia. O ator Regis Monteiro, ele tem uma preferência por TV, teatro, cinema? Digamos que um pouquinho, a distância é mínima, mas a preferência é TV. É TV. É TV. Não sei porque o que eu mais fiz, né? Então, não sei se é por causa disso. Mas amo teatro, adoro cinema. Fiz muita publicidade, mas a TV mora no coração. E agora, longe da TV há um tempo? As últimas novelas acho que foram no SBT, né? Foi Carrossel a última. Carrossel a última.
Agora, um pouco afastado da televisão, como é que você enxerga o que se faz hoje em termos de teledramaturgia na TV? Mudou muito, mudou bastante. Eu acho que agora as coisas ficaram mais descartáveis. Antigamente a coisa tinha um peso mais pesado, tinha um peso mais significativo, sabe? Não só culturalmente, como historicamente falando. Não sei se os autores se preocupavam mais com isso, ou se os atores eram mais tarimbados, mais vivenciados. Não sei, eu acho que é um mix disso tudo. Hoje eu acho que a coisa está um pouco mais por causa da internet, por causa... ficou um pouco mais descartável. Não que não tenha valor, nada disso. Tem um valor extremo, tem coisas belíssimas sendo feitas na Globo, na Record, enfim. Mas com maneiras, parece que modernizou-se. Então, agora é entrar nessa canoa e remar. Convidado, o Regis está apto a fazer TV, teatro, cinema? Tô apto. Claro que agora com o peso da idade, entre aspas, porque eu só faço de 4 em 4. Acabei de fazer 19. Olha aí! Nossa, tá na flor da idade. Acabei de fazer 19. Mas voltando à realidade. Então, claro que vai depender do papel que eu possa encarar, entende? Agora tem que ser uma coisa mais senhoral. Regis, algum outro trabalho fora televisão, fora cinema e teatro, que você se dedique hoje? Eu não estou vendo um piano de cauda, música nem pensar. Pois é, piano realmente ficou para trás. Depois de um certo tempo que eu praticamente não usava mais, eu vendi o piano que eu tinha e não comprei outro. E de vez em quando, muito de vez em quando eu tenho oportunidade, alguém sabe que eu tocava, aí eu arranho uma coisinha aqui ou lá, ou num aniversário onde tenha piano, ou em algum lugar assim. Mas é muito raro, muito raro. Mas, então, a questão, na pandemia, que as coisas ficaram muito difíceis para nós, por causa da pandemia. Muitos atores desempregados, avalanche de gente perdendo seus contratos. Haja visto o que aconteceu na Globo, que você sabe, que praticamente acabaram com os contratos por tempo, né? Sim. Só ficou por obra. Então, com isso ficou muito difícil. Então eu comecei a escrever um livro de memórias, que está quase no final, digamos assim. Eu dei uma parada, porque eu estou esperando acontecer uma coisa que me impulsione a terminar com ele, entende? Então eu me ocupei com isso. Mas estou com algumas propostas de filme. Estou com 2 propostas de filme, uma em Porto Alegre, a outra em Maresias, aqui, né, no litoral daqui. E um espetáculo de teatro para o ano que vem. Vamos ver se rola. Ótimo. Vamos torcer para ver de novo vamos torcer. O Regis Monteiro aí. Se Deus quiser. Maravilha. Regis, em nome do Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão, muito obrigado pelo depoimento. E é muito interessante ver e fazer vocês recordarem esses tempos maravilhosos que vocês viveram na TV, nos palcos, na telona, na telinha. Muito obrigado, Rodolfo. Eu que agradeço essa sua gentileza, esse seu carinho em me convidar. E um forte abraço, sorte, saúde e sucesso para nós. Para todos nós. Muito obrigado. Obrigado.